Já pensou em investir R$ 100 por mês e se tornar milionário? Nesse vídeo eu vou te mostrar as opções de investimento que você tem hoje e em quanto tempo você pode criar R$ 1 milhão investindo somente R$ 100 por mês. E mais, fique até o final do vídeo porque eu vou te mostrar como fazer esses cálculos usando planilhas em Excel e vou te mostrar o meu método exclusivo de investimentos. E se você ainda não me conhece, olá, aqui é Paulo Reis e aqui nesse canal e no site Realização Financeira eu compartilho com você a minha experiência como investidor e como empreendedor. E para conseguir acumular um patrimônio milionário investindo R$ 100 por mês, vamos precisar avaliar os investimentos em renda fixa e renda variável. Eu vou te ensinar tudo isso por meio de planilhas em Excel muito fáceis de usar. Mas antes, se inscreva no canal porque aqui eu sempre trago informação de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. Então, clique agora e se inscreva para se tornar membro desse canal e tenho certeza que aqui você vai aprender bastante. Então vamos agora analisar os investimentos em renda fixa. E a renda fixa é uma classe de investimentos em que a rentabilidade ou os índices de rentabilidade são pré-definidos. Isso implica que no momento do investimento você já sabe a sua rentabilidade e sabe se ela vai estar atrelada à taxa Selic, ao IPCA, ao CDI ou algum outro indicador. Então, sabendo os indicadores, você vai saber qual será a sua rentabilidade. Você vai ter uma previsão da sua rentabilidade. Por isso, essa classe de investimentos é chamada de renda fixa. A sua renda é fixada por esses indicadores pré-determinados. E em renda fixa, os investimentos mais comuns são os relacionados aos títulos públicos federais, aos CDIs, aos debêntures, às letras de crédito. Os títulos públicos federais são títulos da dívida do governo federal. O governo emite esses títulos para arrecadar dinheiro e em troca oferece o pagamento de juros. E esse pagamento de juros pode ser atrelado à Selic, ao IPCA, ou pode ser prefixado por um valor qualquer estabelecido pelo governo. Da mesma forma, os bancos também arrecadam dinheiro por meio de títulos da dívida, chamado de CDIs ou Certificados de Depósito Interbancário, ou também CDBs, Certificados de Depósito Bancário. E esses títulos são atrelados à taxa DI, que também é muito próxima à taxa Selic. Os debêntures são títulos da dívida de empresas e as empresas são livres para oferecer os juros que quiserem nas suas emissões. Mas a rentabilidade também não fica muito acima da taxa Selic. Temos também as letras de crédito, que são títulos de dívidas genéricos. Podem ser emitidos para financiar, por exemplo, setores da economia, como setores agrícola, imobiliário, e as suas taxas de juros também não ficam tão longe da taxa Selic. Pode-se dizer que hoje esses títulos estão oferecendo rentabilidades na casa dos 9% ao ano, 10% ao ano no máximo. E se por acaso, no momento em que você está assistindo esse vídeo, as rentabilidades forem muito diferentes disso, considere a linha de raciocínio que eu apresento aqui para você, porque esses valores não são valores absolutos. Então, veja só esse resultado. E aqui está a planilha em Excel que eu prometi para você. Aqui você vai entender como é possível calcular o tempo necessário de investimento utilizando fórmulas e equações simples no Excel. Então a primeira coisa que você tem que fazer é dar um print nessa tela, dê um print aí, para gravar a estrutura dessa tabela. Aqui é uma tabela de renda fixa com uma linha de investimento mensal, uma linha de inflação, uma linha de rentabilidade do investimento anual, um ganho real anual, um ganho real mensal e a famosa pergunta: em quanto tempo alcanço R$ 1 milhão com esse investimento mensal? Aqui você coloca a sua meta, que no caso aqui do nosso vídeo é R$ 1 milhão, o tempo em meses e o tempo em anos. Então agora eu vou te mostrar como você vai fazer isso. Aqui você vai colocar simplesmente nessa coluna
Na linha de investimento mensal, você vai colocar o valor desejado de investimento, que no caso é R$100. Você vai colocar também na segunda linha, na coluna referente à inflação anual, o valor de, por exemplo, 5%, que seria a inflação. E aqui basta digitar 5 e apertar porcentagem, que você vai ter os 5%. Você também vai colocar na linha de rentabilidade do investimento anual. Você vai colocar quanto o investimento de renda fixa está rendendo hoje, como eu falei anteriormente, é cerca de 9 a 10% ao ano. Então aqui vamos colocar 9% ao ano, depois a gente faz uma outra simulação com 10% ao ano. E nessa linha de ganho real anual do investimento, você vai colocar simplesmente a diferença entre a rentabilidade do seu investimento, que é a célula C5, menos a inflação. Então eu coloco aqui C5, a célula da rentabilidade, menos a célula da inflação. Então eu tenho aqui o ganho real anual do meu investimento. Então o ganho real anual do investimento aqui em renda fixa, já descontando a inflação, é de 4%. E o ganho mensal, para ser calculado, é preciso usar uma fórmula de conversão de taxas. E aqui essa fórmula pode parecer um pouco complicada, mas eu vou te explicar exatamente como ela funciona. Então aqui você vai digitar igual para indicar o Excel que você vai colocar uma fórmula, abre parênteses, 1 mais a sua taxa de ganho real anual, que é justamente esse valor aqui, fecha parênteses, elevado, você vai apertar Shift no seu teclado e circunflexo, ele vai aparecer dois circunflexos, você vai tirar um, vai abrir novo parênteses, vai colocar 1 dividido por 12, menos 1. Por que 1 dividido por 12? Porque o ganho real que a gente está usando para esse cálculo é o ganho anual. Então, como eu quero saber o mensal, eu vou dividir no expoente da equação por 12. Então vai ser 1 sobre 12. E aqui, menos 1, para saber o valor dele, sem considerar o acréscimo do valor inicial. Eu quero o valor somente da rentabilidade. Então eu aperto Enter e ele já vai aparecer o ganho real mensal em termos percentuais. Se no seu Excel não aparecer percentuais, você pode clicar com o botão direito, selecionar formatar células e clicar em porcentagem, colocar 2 casas decimais e você vai ter o seu valor em porcentagem com 2 casas decimais, ok? Então vamos prosseguir. Agora precisamos saber em quanto tempo alcanço R$1 milhão investindo R$100 por mês. Eu vou até colocar aqui que são R$100 por mês. Então a sua meta qual é? Você quer atingir R$1 milhão. Então você vai colocar simplesmente aqui, digitar R$1 milhão. A seguir você vai precisar colocar uma outra fórmula para calcular o tempo em meses. Mas essa é uma fórmula também pronta do Excel e que você pode usar aqui. E essa fórmula qual é? Ela é chamada número de períodos, ou NPER. Então nessa fórmula, que eu vou colocar aqui para você exatamente, você de novo vai colocar igual para iniciar a sua fórmula, vai colocar NPER, que é o número de períodos. O número de períodos é o número de meses que você precisa investir para alcançar 1 milhão, considerando que você está investindo R$100. Então você vai colocar aqui NPER, abre parêntese. Aí a primeira coisa que você vai colocar é a taxa mensal. Então a taxa mensal é aquela que já calculamos anteriormente, você basta clicar na célula que o código dela já aparece aqui. Então você vai dar ponto e vírgula. Depois disso, você vai incluir os seus pagamentos, que são os investimentos que você vai fazer mensalmente. E nesse caso aqui, são os investimentos de R$100. Então você clica na célula de R$100, automaticamente ele já coloca aqui código da célula. Então você aperta ponto e vírgula de novo. Em seguida, ele pede o valor presente. Mas o valor presente é 0, porque você não começa com nada no seu patrimônio. Então você vai colocar 0 aqui nesse campo, ponto e vírgula. E o próximo item é o valor futuro, é a sua meta. Então nesse caso você simplesmente vai pegar a sua célula C10, que é a célula que está o valor de R$1 milhão. Você pode colocar aqui, ó, C10,
o Excel já vai fazer a seleção automática da sua célula. Só que aqui tem um detalhe muito importante, você precisa colocar negativo, porque no Excel essa é uma fórmula de fluxo de caixa. Então é como se você investisse R$100 todo mês até zerar um valor de R$1 milhão. Então, para que zere o valor de R$1 milhão, você só tem que colocar o valor negativo aqui, mas isso não vai interferir no nosso cálculo. A seguir, você coloca o tipo, você vai querer saber o resultado no fim do período, então você coloca 0 aqui e automaticamente você tem o seu resultado. Então aqui você tem 1.076 meses para alcançar R$1 milhão investindo somente R$100 por mês. Claro que no cenário da renda fixa, com a rentabilidade de 9% ao ano, ou rentabilidade descontando a inflação, rentabilidade real de 4% ao ano. E isso significa um tempo de investimento de 89 anos. E como chegamos nesse número? Simplesmente dividimos a quantidade de meses, que é a célula C11, por 12. Então temos o número de meses, digitamos aqui C11 dividido por 12 e temos aqui 89 anos. Então seria necessário, nessas condições, que você investisse durante 89 anos na renda fixa para alcançar R$1 milhão, o que é realmente muito tempo, é um prazo muito grande, é um absurdo. E agora vamos ver se com a taxa de 10% ao ano temos um ganho razoável nesses investimentos. Então simplesmente eu venho aqui na rentabilidade do investimento, coloco 10% e o nosso tempo de investimento passa a ser calculado automaticamente e cai para 76 anos, que ainda é um tempo muito grande. Então você viu que investindo em renda fixa com a taxa de 9 a 10% ao ano, que é considerada alta hoje, você alcança R$1 milhão em cerca de 76 a 89 anos. E é muito tempo para esperar, não é mesmo? E os investimentos em renda fixa são mais seguros por terem a previsibilidade de retorno conhecida. Também produzem menos variações do seu patrimônio ao longo do tempo, o que os caracteriza como um investimento de baixo risco. Entretanto, esse baixo risco implica também em baixa rentabilidade, implica em um crescimento lento do seu patrimônio. E eu sei que você quer chegar rápido no seu milhão, então você precisa arriscar um pouco mais, precisa procurar investimentos mais arrojados. E se você está disposto a se arriscar um pouco mais para obter maiores rentabilidades, agora eu te apresento a renda variável. Renda variável é uma classe muito ampla de investimentos, mas basicamente são aqueles investimentos em que você não sabe exatamente quanto vai ter de rentabilidade. Isso porque não há definição de índices de rentabilidade nesses tipos de investimento, como ocorria no caso da renda fixa. E é aqui que entra a necessidade de aprender sobre investimentos em renda variável. É preciso conhecer bem os ativos que você quer investir para identificar o seu potencial de rentabilidade, o seu potencial de geração de valor para a sua carteira de investimentos. E esse potencial não está escrito em lugar nenhum. É preciso que o investidor investigue os dados financeiros, econômicos desses ativos para identificar esse potencial. E existem várias formas de realizar essa investigação no mercado. Temos a análise técnica, a análise fundamentalista, a precificação, gestão de risco. Eu particularmente uso uma mescla desses métodos para fazer a seleção dos meus investimentos. Por exemplo, eu prefiro investir em ativos que paguem bons proventos, paguem bons dividendos, juros sobre capital próprio, como é o caso das ações, ou aluguéis, como é o caso dos fundos imobiliários. Mas para selecionar, eu avalio o potencial de cada ação, de cada fundo imobiliário em crescer o seu patrimônio e em crescer também o seu lucro. E faço isso por meio da análise fundamentalista histórica. Em seguida, com a seleção de ativos e fundos, eu uso a precificação para saber se o valor do mercado está bom ou não para comprar essa ação, esse fundo. E a gestão de risco eu uso para fazer a alocação correta do dinheiro nos ativos selecionados, para que minha carteira fique equilibrada com a minha meta de rentabilidade, que hoje eu coloco em cerca de
20% ao ano. E 20% ao ano é perfeitamente plausível no cenário que temos hoje, as empresas crescendo, e é muito factível de conseguir isso no longo prazo. Então, todos os ativos que eu selecionar deverão ter o potencial de bater essa meta de rentabilidade. E esse potencial também é calculado como parte do processo de seleção dos investimentos. E essa é a exata metodologia que eu ensino aos meus alunos no curso Mestre em Realização Financeira. E caso você tenha interesse em saber mais, eu vou deixar na descrição um link para você conhecer o curso. E claro que estamos falando aqui de renda variável e não há garantias de atingir essa meta no curto prazo, mas no longo prazo as probabilidades ficam mais favoráveis, porque no longo prazo a tendência é que as ações e fundos cresçam o seu patrimônio e cresçam o seu lucro. Esse é o objetivo das empresas, dos empresários, dos gestores de fundos e negócios. Portanto, a renda variável é mais indicada para o longo prazo. E um horizonte de 5, 10 anos já seria o suficiente para ser considerado de longo prazo. Então aqui, para calcularmos quanto tempo seria necessário para alcançar R$1 milhão, vamos considerar que os investimentos em renda variável estão com rentabilidade média de 20% ao ano líquido, já descontando a inflação. Como eu falei, existem diversas empresas que estão rendendo muito mais do que isso. Então eu estabeleço esse critério dos 20% para parametrizar a minha carteira de investimentos, de modo que esses 20% em renda variável sejam a minha meta, sejam o meu objetivo. Se eu escolho ativos com robustez financeira, é muito provável que no longo prazo eu até supere essa meta. Então aqui, para efeitos didáticos, eu vou te mostrar o que acontece quando temos uma rentabilidade líquida de 20% ao ano em renda variável e em quanto tempo você vai conseguir alcançar R$1 milhão investindo somente R$100 por mês. E da mesma forma que fizemos para renda fixa, vamos fazer para renda variável. Dê um print nessa tabela, que é basicamente a mesma formatação que fizemos para a renda fixa, só que aqui vamos fazer agora a análise para renda variável. E essa renda variável parametrizada com a metodologia Mestre em Realização Financeira, onde a gente determina uma meta de rentabilidade para a renda variável de 20% ao ano. E aqui é uma rentabilidade líquida, portanto, para que tenhamos os 20% ao ano, vamos subtrair esse valor da inflação. Então, da mesma forma, temos aqui a linha de investimento mensal, a inflação anual, a rentabilidade do investimento anual, o ganho real anual, o ganho real mensal, a pergunta em quanto tempo alcança 1 milhão, a sua meta, o tempo em meses, o tempo em anos. Como fizemos antes, vamos agora preencher os valores da tabela. O primeiro valor é o seu investimento mensal, que é de R$100. Eu vou colocar aqui também reais, R$100. A inflação anual, a mesma da renda fixa, 5% ao ano. E a rentabilidade do investimento anual, como eu falei, a nossa rentabilidade meta é de 20% ao ano. Então, a rentabilidade do nosso investimento deve ser a meta mais a inflação, que dá 25%, o que simplesmente você pode colocar diretamente aí 25% na sua tabela. O ganho real é justamente a diferença entre a rentabilidade do investimento e a inflação que você está considerando, que no caso aqui é 5% ao ano. Então, da mesma forma que fizemos para a renda fixa, colocamos aqui. Então, temos aqui que o nosso ganho real seria de 20% ao ano, que é a nossa meta de rentabilidade, conforme a nossa metodologia de investimentos Mestre em Realização Financeira. Então, da mesma forma que fizemos para o caso da renda fixa, vamos calcular qual seria o ganho real mensal ou a rentabilidade mensal desse investimento. Então, aqui, da mesma forma, eu coloco igual para iniciar a minha equação, abro parêntese, 1 mais a minha rentabilidade real anual, que é simplesmente eu selecionar a célula ou clicar na célula da minha rentabilidade, fecho parêntese, aperto Shift, circunflexo, ele aparece 2 vezes, eu tiro 1, abro parêntese novamente, coloco 1 dividido por 12, porque eu quero mensal e aqui eu tenho o valor anual, menos 1 para ter o valor absoluto do ganho real, dou Enter e aqui eu tenho que o ganho real mensal dos meus investimentos vai ser
1,53%. Isso eu ganho líquido, porque eu já estou descontando a inflação. Então, eu passo para a segunda parte da minha tabela, que é em quanto tempo eu alcanço R$1 milhão, e da mesma forma eu preencho aqui com o meu R$1 milhão. E aqui eu calculo da mesma forma como fiz antes, usando a fórmula do Excel, a fórmula nativa do Excel, NPE, que é o número de períodos. Eu pego a minha taxa mensal, clico nela, ela já vai aparecer aqui, o código da célula já aparece aqui, 2 pontos, seleciono agora o pagamento, que é o meu investimento mensal, seleciono aqui a célula dos R$100, ponto e vírgula, valor presente, como no caso da renda fixa, é igual a zero, porque não temos dinheiro hoje. Valor futuro, como eu falei, é um valor negativo, porque aqui é uma fórmula de fluxo de caixa. É como se você tivesse R$1 milhão no futuro e você fosse fazendo amortizações desse 1 milhão até zerar esse valor. E essa fórmula nos dá o tempo necessário para você conseguir zerar esse valor de R$1 milhão fazendo esses aportes de R$100, que é a mesma coisa do que investir R$100 e obter R$1 milhão no futuro, ok? Então aqui você vai colocar o valor negativo menos qual o código da sua célula, C24. Então você vai colocar C24, 2 pontos. Você quer também fim do período, você coloca 0, fecha parêntese, Enter. Pronto. Você agora precisa de 331 meses para alcançar R$1 milhão, investindo somente R$100 por mês na renda variável, claro que com as condições de se ganhar 20% ao ano nesses investimentos e pensando sempre no longo prazo, que é o caso aqui, porque aqui, fazendo a conversão para anos, você teria que investir durante 27 anos para obter esse resultado, para obter R$1 milhão. E a fórmula aqui também é bastante simples, basta você dividir o valor em meses por 12, que você terá os seus 27 anos de investimento. E claro que você pode achar 27 anos de investimento é muito tempo. E aqui você pode optar por aumentar o valor investido. Se você aumentar para R$200 na sua tabela, o valor investido, você cai para 23 anos. Se você aumentar para R$500, por exemplo, você cai para 18 anos. Se você aumentar esse valor para R$1.000, você vai ter 15 anos de investimento para alcançar R$1 milhão, o que é já bastante razoável. Então você viu que investindo em renda variável com a perspectiva de rentabilidade de 20% ao ano, o que é perfeitamente plausível no longo prazo, você pode alcançar R$1 milhão em 27 anos. E caso invista mais, pode diminuir muito esse tempo. Os investimentos em renda variável têm essa característica de serem um pouco mais arriscados no curto prazo e não terem previsibilidade de retorno. Mas com a seleção correta dos ativos de renda variável, você pode acompanhar o crescimento de uma ou várias empresas ao longo de vários anos e ainda lucrar bastante com isso. É bom lembrar que quando você investe em renda variável, principalmente em ações, você está investindo em empresas, investindo em negócios. Então, o negócio aqui é selecionar empresas sólidas, com uma boa administração financeira, com potencial de gerar valor para a sua carteira de investimentos. E da mesma forma, quando você investe em fundos imobiliários, você está investindo, de certa forma, na compra de imóveis. E os imóveis vão te pagar aluguéis mensais. E esses aluguéis podem ser reinvestidos ou virar sua renda passiva, que é aquela renda que você tem por meio dos investimentos, sem fazer nenhum esforço para isso. E essa é a renda que vai te tornar independente financeiramente, caso você acumule um bom patrimônio. E para saber mais sobre renda variável, veja os vídeos que eu estou colocando aí no card e na descrição desse vídeo. Também vou colocar o link de um vídeo sobre renda fixa para você entender ainda mais desse assunto. Mas se você quiser um passo a passo estruturado para começar a investir tanto em renda fixa quanto em renda variável, eu recomendo o curso Mestre em Realização Financeira, que é o meu curso de investimentos com foco na criação da independência financeira por meios de investimentos muito bem selecionados e gerenciados. É um curso completo de investimentos.
Então, se você tiver interesse, clique no link que eu deixei na descrição aí para você. E outra coisa muito, mas muito importante é deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui eu trago todo domingo ao meio-dia informação de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. E também deixa aí no comentário a sua opinião. Eu quero saber se nesse cenário você vai preferir a renda fixa ou a renda variável. E eu realmente te agradeço por assistir o vídeo até aqui. É sinal que você está realmente comprometido com o seu desenvolvimento como investidor e como empreendedor. E não deixe de assistir agora essas recomendações para o seu aprendizado. E grande abraço, aqui é Paulo Reis, desligando.